Bom dia, amados. Graça e paz. Espero que os irmãos estejam realmente debaixo da graça de Deus, que possam perceber o agir dele, o mover dele em cada pequeno detalhe. Que assim na nossa vida seja uma constante de agradecimento a ele, né, por tudo que ele tem feito, pelo alimento que ele nos dá, pela saúde que ele nos dá para a gente poder se alimentar, pela nossa casa, pela segurança, pela nossa família, pelo ar que respiramos, porque é sempre assim, né? Infelizmente a gente só dá valor para as coisas quando a gente perde. Eu vejo que nesse momento que o mundo inteiro está passando por essa pandemia e um sintoma principal da doença é a falta de ar, você tentar respirar e não conseguir. E a gente tem que dar graças a Deus, né? Porque Ele diariamente nos dá essa oportunidade de termos o ar para respirar, Ele que nos sustenta. E acima de tudo, que no nosso coração esteja sempre aquecido, firme ali a nossa esperança da maior graça que recebemos de Deus, que é o sacrifício de Jesus Cristo para poder nos redimir, para poder nos dar acesso a Ele novamente, para que o nosso destino, que era a perdição eterna, agora mudou e em vez de sermos apenas criaturas, somos filhos de Deus e estamos caminhando nessa terra como forasteiros, prontos para quando a vida acabar por aqui, a gente ir lá morar com Ele eternamente. Então que essa esperança esteja sempre conosco para a gente ter a certeza da graça de Deus sobre as nossas vidas, né? Aí assim poderemos ter sempre a paz que excede todo entendimento, apesar de todos os problemas, todas as aflições que podemos estar passando, que já passamos e que vamos passar, que a gente sempre possa encarar, né, de uma maneira assim, bem serena, sabendo que Deus é que está no controle. Então começamos mais uma IBD, hoje chegamos na aula 8 e na Bíblia o capítulo que vamos estudar de Efésios é o capítulo 4. O título da revista fala do desafio da unidade em Cristo. Então o que a gente vai tentar entender aqui hoje? A gente vai tentar compreender que o que há de nos identificar como discípulos de Jesus é exatamente sermos um. Então, para a gente ser discípulos de Jesus, a gente precisa ter essa unidade, sermos um, assim como Jesus e o Pai são um. Então, para fazer isso, a gente tem que desenvolver a unidade, tendo Jesus como a perfeição a ser buscada. Então, a gente tem o modelo de Jesus Cristo, e sendo um como único corpo, a igreja sendo um corpo de Cristo, a gente vai todos individualmente buscando sempre essa perfeição de tentar ser parecido com Cristo. Óbvio que não vamos conseguir, né? Cristo sem pecado, Cristo perfeito, mas a nossa parte aqui é a gente tentar, com a ajuda do Espírito Santo, tentar a cada dia mais conseguir fazer com que a nossa carne não prevaleça e sim a vontade de Deus nas nossas vidas. Logo que eu vi esse título, né? O desafio da unidade em Cristo, unidade, me lembrei de Salmos 133, que fala assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é bom e agradável conviver com os irmãos em união, né? E você vê que as bênçãos de Deus e a unção de Deus sempre vai permanecer na união da igreja. Porque, infelizmente, o que separa a igreja é o pecado. O pecado, ele separou o homem desde o início. Desde o início em Gênesis, quando Adão e Eva eles fazem o pecado original lá e eles desobedecem a Deus, começa a separação na vida do homem, né? E você vê que eles se separam primeiro de Deus. A partir do momento que eles cometem o pecado, eles já não têm mais comunhão plena com Deus, se separam de Deus. Depois eles se separam de seu semelhante, eles começam a ter vergonha ali um do outro, eles já não são mais um só como eles eram antes, né? Começa a ter aquela diferença e o pecado faz com que a gente realmente se afaste dos nossos irmãos. Porque você vê que a partir do momento que você tem inveja, a partir do momento que você não suporta em amor o problema do seu irmão, começa a ter intriga e essas intrigas fazem, né, com que você se separe do seu irmão, né? Isso aí, o início é o pecado. E também faz com que a gente nos separe de nós mesmos. Porque você vê que o homem ele foi criado para, na sua inteireza, louvar e engrandecer a Deus. A partir do momento que o pecado veio para a natureza do homem e ficou uma coisa normal, todo homem já nasce pecador, já está ali na sua genética. Então ele se separa da sua natureza original de ter comunhão com Deus. Então ele já se separa de si mesmo e começa uma guerra espiritual, de ele
querer fazer a vontade da carne, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo que habita nele faz com que ele queira fazer a vontade de Deus. Então ele tem essa separação dele mesmo. Ou vai estar perdido, totalmente caído no pecado e nem percebe, né, essa dicotomia ali, ou então ele, quando se achega a Deus, percebe a verdade da palavra de Deus, a verdade da vontade de Deus para o ser humano, ele fica nessa guerra com ele mesmo, né? Que ele percebe que ele realmente se separou do que Deus queria ter para ele e ele fica tentando buscar. Infelizmente, nesse corpo aqui a gente não vai conseguir. Para a gente ter o final dessa guerra travada entre espírito e carne, só quando a gente morrer nesse corpo e tiver no nosso corpo glorioso junto de Deus. Lá a gente não vai ter mais como o pecado nos influenciar, né? E aí sim seremos de fato vencedores sobre nossa carne, sobre o pecado, e essa guerra que nós temos de ter nos separado de nós mesmos, ela vai acabar, né? E também fez com que o homem se separasse da natureza. Você pode perceber que o homem, ele precisa da natureza, ele vive na natureza, vive no mundo, mas o que ele faz? Ele explora a natureza, ele destrói a natureza, então ele não está nem aí, né? O pecado fez com que ele se separasse, né, da natureza, em vez dele estar cuidando ali como Adão cuidava do jardim do Éden, cultivando tudo. Hoje o homem, pela ganância, porque ele cada vez mais lucro, porque ele cada vez ter mais e querer só acumular, isso faz com que ele vai tirando da natureza de uma maneira desenfreada, que chega um momento que aquilo ali não tem como se recompor e vai acabar, né? Ele está explorando a natureza sem ter um pingo de consciência do mal que está fazendo, acabando com o próprio habitat natural dele, né? Ou então tem um outro extremo disso, né? O homem olha para a natureza e fala assim, nossa, mas a natureza é Deus, panteísmo, né? Ele olha para a natureza e fala, puxa vida, Deus é a criação, Deus é a terra. Ele começa a misturar, né, o Criador com a criação, e aí então também não adianta muita coisa. Ou ele protege a natureza, achando que a natureza é Deus e idolatrando aquilo, ou infelizmente ele destrói a natureza sem responsabilidade nenhuma de saber o que será do seu futuro, o futuro dos seus filhos, né, de uma maneira sustentável. Além do Salmo 133, quando veio essa palavra unidade em Cristo, aqui do título, logo veio no meu coração, me lembrei da ceia do Senhor, que hoje logo mais vamos celebrar, né, com o pastor Cristiano, que hoje é o primeiro domingo do mês, e nas ceias a gente sempre canta aquele hino, eu sei que foi pago um alto preço. Essa é a primeira frase, né? Eu não sei como que chama o hino, mas é muito interessante a letra, porque diz assim, eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós. Ele nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos, iremos andar. Então, nossa, tem tudo a ver, né, com essa parte de união, essa letra, né? Porque você vê que quando a gente celebra a ceia, a gente está sendo unido à igreja com o nosso Senhor, que é Jesus Cristo. A noiva de Cristo aqui aguardando por Ele voltar para vir buscá-la. A igreja de Cristo pronta para servir Ele em unidade. Então essa unidade que nós temos com os nossos irmãos é que fortalece a igreja, que faz com que a igreja de Cristo seja realmente vencedora do pecado, né? Porque para vencer o pecado somente pela cruz de Cristo. Tem algumas religiões, talvez posso mais colocar como heresias, né, que se colocam como cristãs, porque falam que seguem a Cristo, seguem os ensinamentos de Cristo, só que elas não têm a cruz de Cristo como sendo o separador. A cruz de Cristo faz com que a pessoa receba a salvação, ele receba o Espírito Santo. Somente pela expiação do sangue de Jesus é que o pecador consegue ser justificado aos olhos de Deus. Então, se
um grupo de pessoas vem com algum tipo de heresia e fala assim, não, eu acho bacana os ensinamentos de Cristo, eu acho que ele veio aqui, foi uma alma que era muito iluminada e eu sigo os ensinamentos dele. Mas sem a cruz de Cristo não adianta, porque se ele não souber o significado da crucificação, não crer nele, aquilo ali não vai adiantar nada. Como Paulo bem disse, né? Quando ele falou com a igreja de Corinto, eu nada estou querendo saber entre vocês, a não ser pregar Jesus Cristo e esse crucificado. Então, para você poder ter acesso aos ensinos de Jesus Cristo e você realmente segui-los, somente se você for iluminado pelo Espírito Santo. Não adianta a pessoa falar que acha bonito os ensinos de Cristo, mas ela não acreditar no sacrifício de Cristo, na ressurreição de Cristo, que hoje em dia ele está à direita do Pai e que ele está vivendo lá junto de Deus e intercedendo por nós. Porque sem ter essa ponte, não tem como ele realmente estar vivo espiritualmente para entender os ensinamentos de Cristo. Você vai ensinar as coisas de Cristo para uma pessoa que não se arrependeu e não crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você está ensinando alguma coisa para o morto. Um morto espiritualmente, digo, né? Porque ele vai estar ouvindo, ali vai estar ouvindo, mas não vai ter o Espírito Santo que vai convencer ele do juízo, da justiça, não vai convencer ele do pecado que ele está cometendo. E sem esse Espírito Santo, não tem como ele se achegar de verdade a Deus, né? Então vamos começar aqui os tópicos da revista. O primeiro tópico da revista fala a respeito do desafio da unidade no fato de um andar digno. E o texto bíblico está em Efésios 4 e o versículo 1. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebedes. Então, a gente vê que em unidade com Cristo, a gente precisa fazer com que a nossa vida seja o máximo de parecida com a dele. Então, no nosso andar, na nossa maneira de viver, a gente tem que estar colocando todas as nossas escolhas pautadas sempre na palavra de Deus, sabendo que o que vai revelar o nosso caráter vai fazer com que a gente seja parecido com Cristo ou não, como na revista que dá o exemplo, né? O mais importante em uma pessoa não é aonde ela vai quando ela é obrigada a ir, mas sim aonde ela vai quando ela pode ir em qualquer lugar. Aí a gente vê da liberdade que a gente tem em Cristo. Você pode fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas convém ao cristão fazer. A gente tem que saber que muitas vezes o cristão, ele consegue evangelizar as outras pessoas pelo exemplo. E imagina só o exemplo negativo, alguém saber que, não, porque aquele ali é crente e tal, ele vive falando de Deus e até falou para mim a respeito de Jesus, e a vida da pessoa é aquela vida super torta, a pessoa não tá nem aí com o próximo, a pessoa tá sempre pensando só nela mesma, buscando seus interesses e estando nem aí puxa o tapete de quem precisar para ele poder ter vantagem. Que exemplo que ele está dando como cristão, né? Que exemplo que ele está dando de realmente seguir a Cristo. Ali, na verdade, ele não vai atrair pessoas para Cristo, né? O exemplo dele vai fazer as pessoas se afastarem de Cristo, né? Então a gente tem essa vida de responsabilidade diante de Cristo. O nosso andar tem que estar sempre sendo expresso a realidade de uma vida de alguém que se arrependeu e de que se tornou uma nova pessoa, né? Assim a gente vai conseguir fazer que o mundo reconheça que fomos transformados e realmente somos filhos de Deus, né? Então, aqui para uma análise pessoal, né? Como que anda a sua vida? Como que anda a minha vida? Na área pessoal, na igreja, junto com a família, com a sociedade? Como que a gente tem demonstrado para as pessoas ao nosso redor a nossa unidade com Cristo, através dos exemplos de tudo que a gente tem feito? E aí, para cada um se autoavaliar e a gente sabendo que a gente é fraco, que a gente é pecador, mas que o nosso objetivo é a gente estar tentando buscar sempre ser mais próximo e mais parecido com Cristo. A gente sabe que ser igual a Cristo é impossível para a gente, porque nós, na nossa natureza pecadora, não tem como se chegar ao nível dele de santidade, de quem nunca pecou. E o que a gente tem que fazer é buscar sempre estar tentando ser parecido com ele, mesmo que seja impossível pra gente, a gente tem que estar nessa luta constante. A gente vê o exemplo de Davi. Davi, ele teve alguns tropeços muito grandes na vida dele. Teve o problema que ele mandou o general dele lá pra frente do exército para ele morrer, para ele poder ficar com a mulher do general, e
teve muitas coisas que ele fez que você olha aos olhos dos homens e fala, puxa vida, mas uma pessoa falha, né? Uma pessoa que cometeu muitos erros, e Deus fala na palavra dele que Davi era conforme o coração de Deus. Então como que uma pessoa que erra tanto pode ser conforme o coração de Deus? Porque Deus, ele busca o arrependimento, ele busca a pessoa que de verdade está querendo sair, escapar daquelas coisas erradas que ela fez e buscar um caminho justo, um caminho reto. Não que você não vá tropeçar nunca mais, mas qual que é a essência que você tem no seu coração? Ela tem que ser de você se parecer a cada dia mais com Jesus Cristo, para você poder dessa maneira assim refletir o amor dele ao seu próximo, às pessoas que estão ao seu redor, e você ser um agente de Deus nessa terra de transformação, né? Se poder sempre influenciar e não ser influenciado. O próximo tópico da revista fala a respeito do desafio da unidade na compreensão de que ela pode ser vivida em meio à adversidade. E o texto bíblico está em Efésios 4 e o versículo 11. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Aqui a gente vê que na diversidade há união, porque muitas pessoas podem pensar que para você conseguir ter uma união estável tem que ser tudo igual, mas no reino de Deus não é dessa maneira. Se tudo fosse igual, imagina como que seria chato, todo mundo quadradinho ali fazendo as mesmas coisas, e até como que seria para poder suprir todas as necessidades da igreja, né? Porque um tem um dom de cantar, outro tem o dom da palavra, outro tem o dom de tocar, outro tem o dom do ensino, o outro tem o dom de ser misericordioso, e esses dons unidos fazem com que a igreja seja o que ela é. Todas as partes do corpo são importantes, não tem uma que é mais importante, nenhuma outra que seja menos importante. A união de todas elas é que faz a igreja. Então, nessa diversidade de dons, sabendo que nenhum é mais importante que o outro, que todos unidos que formam, né, a igreja, formam o corpo de Cristo. O próximo tópico fala do desafio da unidade, tem como Cristo exemplo a sua estatura. Então, a gente vê aqui em Efésios 4 e 13 o que precisamos buscar. A palavra de Deus diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura e plenitude de Cristo. Então aqui a gente vê que o nosso objetivo é tentar chegar à estatura de Cristo. É um objetivo bem alto, bem difícil, digo que impossível para se concretizar em sua totalidade, mas a gente tem que buscar. A gente sabe que a gente é pecador e que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas que a gente tem que ser grato a Ele e cada vez mais tentar ser parecido com Ele para viver essa vida aqui de uma maneira que traga honra e traga glória para Ele. E com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós, isso é sim possível. É possível porque a gente já não vai viver mais sendo escravo da nossa carne, mas sim vamos viver buscando que o Santo Espírito de Deus que guie todas as nossas decisões, que guie todas as nossas escolhas, e assim vamos caminhando para cada dia mais sermos parecidos com Cristo. Esse negócio de você achar que você nunca vai pecar é complicado, né? Porque você vai estar se enganando. A gente está em uma maneira de viver que nessa nossa natureza é impossível a gente estar totalmente intacto, né, para o pecado, porque às vezes um pensamento, coisas mínimas fazem com que a gente se desvie, né, da palavra de Deus, porque infelizmente somos fracos, né, a nossa natureza nos leva a isso, né? Tem uma história que diz que um homem conseguiu, se esforçou ao máximo e nunca pecou em sua vida inteira. Viveu seus 80 anos sem pecar nenhuma vez. E quando ele estava no leito de morte e ia morrer, ele pega e pensa: puxa vida, como que eu sou bom, consegui viver 80 anos e não pequei uma vez. Aí pronto, pecou, orgulho, né? Ele se achando, sendo orgulhoso dele mesmo, pecou, morreu ali pecando. Quer dizer, são coisas muitas vezes que são pequenininhas, que a gente não percebe, mas aquilo ali está desagradando a Deus. Só o Santo Espírito vivendo
nas nossas vidas mesmos, para a gente poder ter essa sequência de estar amadurecendo e cada vez se parecendo mais com Cristo. Porque por nós mesmos, a tendência é a gente ficar estabilizado, e na verdade nem estabilizado, né? Porque ou você está se aproximando de Deus, amadurecendo, crescendo, ou você está se afastando de Deus, ficando cada vez mais infantil, ficando cada vez mais distante de Deus. Daí a importância da gente estar sempre buscando a Deus através da sua palavra, buscando ter comunhão com Deus através da oração, porque dessa maneira que a gente consegue fazer com que a maturidade de Deus chegue na nossa vida e a gente consiga se aproximar, né, cada dia mais aí do nosso alvo de sermos parecidos com Jesus Cristo. Na sequência, a revista vai nos falar a respeito da unidade que consiste em promover a maturidade cristã. E o texto aqui está em Efésios 4, os versículos 15 e 16. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Então a gente vê aqui que a gente tem que estar sempre buscando sermos mais parecidos com Cristo. Nós somos o corpo de Cristo e a gente precisa sempre estar crescendo, buscando a perfeição na doutrina, buscando a perfeição espiritual e buscando a perfeição moral também perante os homens. Isso é uma coisa que, como já disse, é bem difícil de você chegar à perfeição, porque somos falhos. Mas essa constante de você estar buscando isso que é importante para a vida do cristão. Porque a cada dia mais ele vai estar conseguindo vencer uma batalha, alguma coisa que é difícil para ele vai estar deixando de lado, alguma coisa que ele sabe que incomoda Deus, que faz com que seja um obstáculo para que ele tenha ali a vida dele plenamente entregue para servir a Deus, de se deixar essas coisas de lado para que cada vez mais você possa fluir na sua vida conforme a vontade de Deus para ela, não a sua própria vontade, né? Essa parte do crescimento a gente pode comparar com um bebê. Você vê que um bebê, ele nasce, ele já nasceu pronto, ele já está com tudo pronto, o corpo dele, ele já consegue digerir o alimento, tem os braços e tal, né? Ele vai aprender a andar ainda, vai aprender muitas coisas e até ele se desenvolver, ele precisa da família dele, precisa dos pais ali que vão dar alimento para ele, que vão dar banho, que vão limpar, até ele crescer e começar a se virar sozinho, né? Até ele conseguir se sustentar quando ele estiver mais velho já, né? Ele começar a trabalhar, ter um equilíbrio financeiro e cada vez mais ele vai crescendo, né? Uma hora ele começa a andar sozinho, uma hora ele já vai começar a tomar banho sozinho, vai começar a trocar de roupa e cada vez mais aqueles desafios vão vindo e vão agregando coisas para ele continuar amadurecendo, crescendo. E na igreja também é dessa maneira. A gente vê que quando chega uma pessoa nova na igreja, que ele é ali novo na fé, a igreja inteira precisa estar unida, porque a igreja vai ser a família daquela pessoa. A igreja unida que vai estar conseguindo cuidar daquela pessoa, ensinando a pessoa nos caminhos do Senhor, ajudando ela quando ela tropece, fazendo com que ela consiga ser mais íntima de Deus, que ela busque a palavra, que ela possa ter exemplo nos seus irmãos na igreja. A igreja inteira unida em unidade para poder fazer com que a igreja continue crescendo, recebendo os que chegam e fazendo com que essas pessoas cresçam na fé, cresçam em maturidade, até o ponto que aquela pessoa também vai começar a servir. Então, você vê que tem uma sequência, e aí você tem que seguir essa sequência, porque a partir do momento que você foi salvo por Jesus Cristo, você recebeu algum dom. Aqui também em Efésios fala a respeito de vários dons, aqui ele dá ênfase bastante para o dom da palavra, mas esses dons também você consegue achar eles em outras partes da Bíblia. Lá em Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 Pedro 4, e todo mundo que se converte, recebe o Espírito Santo de Deus, a partir daquele momento ele recebe um dom. Tem dons que as pessoas têm de natureza, que você já nasce com aquilo, é um dom natural e o Deus pode aperfeiçoar aquilo. E tem outras pessoas que a pessoa nunca imaginou que conseguiria fazer aquilo, mas ela recebe o dom de Deus e de repente ela está conseguindo fazer uma coisa que ela nem imaginava que ela podia fazer. É exatamente um presente que Deus dá para aquela pessoa poder agregar o valor ali à igreja, você poder levar aquilo que você recebeu de Deus de uma forma que você possa ajudar as pessoas que estão ao seu redor e não guardar só para você. Então,
Muitas vezes as pessoas têm esse dom que eles receberam de Deus, que todos receberam. Se você faz parte do corpo de Cristo, você tem alguma função, só que as pessoas ficam segurando aquilo e não querem que aquilo vá para frente. Não sei o que acontece, a pessoa não consegue desenvolver aquilo. Precisamos buscar Deus em oração mesmo e falar: Senhor, o que você espera de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Onde que eu me encaixo no teu corpo? Vai ser sendo dizimista, vai ser trabalhando com a parte do louvor, vai ser trabalhando com a parte da administração, mas todos precisam se encaixar em algum lugar. Porque o que acontece? Uma parte do corpo faltando faz com que o corpo fique desajustado, ele não vai estar funcionando ali plenamente. Você vê que você pensa o tempo inteiro no dedinho do seu pé? Não, você praticamente nunca pensa no dedinho do seu pé, até você topar com o seu dedinho do pé na ponta da mesa ou na ponta do sofá, e você vai ver aquela dor, e você já vai começar a andar torto ali, porque aquilo vai estar incomodando. E assim é no corpo de Cristo. Uma partezinha que não está fazendo a parte dela ali, faz o corpo ficar desajustado. E aquilo ali faz com que a igreja ela não tenha uma integridade de maturidade. E sem essa integridade de todos juntos pela igreja, em unidade, a igreja não consegue crescer, ela não consegue evoluir, ela não consegue ir para frente da maneira que Deus espera que ela vá para frente. Por isso a importância da unidade de todos em Cristo, para que Cristo, como cabeça, sendo o Senhor da igreja, faça com que aquele corpo que é a igreja vá se desenvolvendo e vá crescendo e vá ficando saudável, com cada um fazendo sua parte, sabendo que nenhuma parte é mais importante que a outra, mas sim que todas se completam para a igreja poder ser saudável, para a igreja poder fazer o objetivo que Deus espera dela nessa terra. Porque você vai para a igreja, você não vai lá para você fazer o que você quer, você achar o que você quer lá. A igreja não é feita para agradar o mundo, a igreja é feita para agradar a Deus. Então ele que é o Senhor da igreja, ele e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que são quem conduzem a igreja. E a gente tem que se submeter à vontade dele, sabemos que somos servos, e sendo servos a gente tem que servir, a gente tem que se colocar no nosso lugar, ver o que Deus tem para nós e a gente exercer esse dom, essa dádiva que Deus deu a cada um dos seus filhos, de poder levar as boas novas de Cristo, participar da missão dele nessa terra aqui, fazendo alguma coisa ali de proveitosa no corpo de Cristo, né? Então que se algum de nós ainda não se achou, se algum de nós tem alguma coisa que pode ser visto como um impedimento para que você não faça, coloque isso a Deus em oração, né? Coloque em oração para Deus, porque Ele é que tira, né, todos esses impedimentos, que Ele que capacita, que dá objetividade, Ele que faz com que a gente consiga se livrar, né, de nós mesmos, digamos assim, né, dessas amarras que muitas vezes nós que colocamos, né, de achar que não somos capazes, porque Ele que capacita, Ele que dá oportunidade e cabe a nós só estarmos ali disponíveis, né, nos mostrarmos disponíveis para sermos usados por Ele. Chegamos aqui ao último tópico da revista. E o último tópico está lá em Efésios 4,17 e fala a respeito da unidade, promovendo ética de vida relacional com Deus e com os homens. E Efésios 4,17 fala assim: E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Então aqui a gente tem que quebrar essa barreira de saber que a gente não trata mais os homens como a gente tratava antes. Porque a partir do momento que o cristão é transformado por Cristo, ele exige que você esteja buscando a perfeição. Essa perfeição você vai estar buscando sempre no amor e na verdade de Deus para a sua vida. E você tem que levar isso para o próximo. Então a gente precisa se relacionar com Deus de uma maneira que seja verdadeira, recebendo o amor dele, para que dessa maneira a gente consiga também se relacionar com as pessoas ao nosso redor, os influenciando pelo amor que Deus tem por nós, amando eles de verdade, amando eles com uma maneira que, se fosse por nossas forças mesmos, nós não conseguiríamos, e fazendo com que assim ele veja a luz de Cristo nas nossas vidas, e a gente não se deixe ser influenciado nem levado por nenhum vento de doutrina, por nenhuma facilidade, mas sim a gente pegar e levar as boas novas, a verdade de Cristo.
Daí a importância também, né, da gente estar sempre pautado na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, porque há muitos erros que levam as pessoas a se afastarem de Deus, muitas facilidades que muitos falsos profetas colocam aí, e se a gente não tiver o conhecimento da verdade, a gente é levado como meninos pelo vento da doutrina e acaba até levando isso também para as pessoas que estão ao nosso redor. Leva para as pessoas da sua casa, leva para os seus amigos próximos, leva para os seus irmãos em Cristo, que ali naquele momento, em vez de você estar fortalecendo eles, fazendo eles se amadurecerem mais, você vai estar fazendo com que eles regridam, com que eles, em vez de se amadurecer, se tornem mais infantis na palavra, né? Os distanciando de Deus, né? Os distanciando da verdade. Então a gente tem que fugir desses erros de doutrina, e para fugir deles somente conhecendo a verdadeira palavra de Deus, né? Daí sempre está buscando, né? Buscando o estudo da palavra, tudo que a gente vê de novidade, que a gente vá lá como os bereanos faziam e confira na Bíblia para ver se aquilo ali é verdade, né? E assim a gente vai estar tentando fazer o que Deus exige de nós, né? Que é nada menos que a perfeição. Que é nada menos que a perfeição, porque é o jeito que ele nos enxerga. Através de Jesus Cristo, ele vê a lupa e vê Jesus Cristo. E depois ele vê a gente. Então ele olha a gente perfeito, porque Cristo nos justifica e a gente está ali, sem ter culpa nenhuma, né? Então que a gente possa fazer jus a isso, que a gente possa buscar essa perfeição de nos parecermos a cada dia mais com Jesus Cristo, que é uma maneira mínima que nós temos de agradecer a Ele por tudo que Ele fez e faz e irá fazer pelas nossas vidas. Então aqui na conclusão da revista, eu vou ler com os irmãos, diz assim: unidade realmente é um grande desafio, mas é o distintivo real do crente. O que há de nos identificar como discípulos de Jesus é exatamente o sermos um, assim como Jesus e o Pai. No mundo que prega o isolamento, a intriga e o ódio, que quer arraigar o ressentimento e o rancor, a Igreja surge, por ordem divina, para viver a diferença de relacionamento numa unidade santa, sábia e coerente. Como viver essa unidade? E aí ele fala de 3 tópicos aqui para a gente viver essa unidade com os irmãos e, consequentemente, com Cristo, assim como Cristo vive com o Pai. Preservando e enfatizando na nossa vida os valores do reino de Cristo. E quais são esses valores? Então a gente buscar os ensinamentos de Cristo e o Espírito Santo vai iluminar a nossa mente e guardar isso no nosso coração, para que quando alguém perguntar para nós qual que é a razão da nossa esperança, a gente está bem preparado para falar, né? Porque é o Espírito Santo que vai estar agindo ali no nosso coração. A gente tem que fazer a nossa parte de buscar a palavra, né? De buscar a palavra de Deus, enfatizando na nossa vida, né? Esses valores. Tendo entendimento de que o fato de ser diferente não pode impedir de viver a unidade. Aqui a gente vê que na igreja realmente vão ter várias pessoas de várias culturas diferentes, né, que foram criadas de maneira diferente em seus lares, que têm status social diferente, de raças diferentes, mas que para Deus elas são todas iguais, são todas pecadoras, carentes da graça de Deus, e naquele momento ali estão todas como filhos de Deus unidos, né? Independente do que esteja fazendo de função na igreja perante Deus, todas são iguais. E essas diferenças são importantes, porque aí um vai ser bom com a parte de tecnologia, outro vai ser bom com a parte de números, outro vai ser bom com a parte de recepção, e ali todos unidos fazem com que a Igreja de Cristo vá para frente. As coisas não acontecem aleatoriamente, sem querer. Deus chama os seus filhos e já os prepara exatamente para o que o corpo está precisando. Cabe a cada um dos seus filhos se dispor a fazer aquilo que o corpo de Deus está precisando, a Igreja de Cristo está precisando naquele momento ali. Então a gente tem que saber que essa diferença é que se completa e faz com que a Igreja de Cristo seja uma coisa só, única, né? Perfeita, do jeito que só poderia ser sendo criada por Ele mesmo, né? Desenvolver a unidade e tendo Jesus como a perfeição a ser buscada. Aqui a gente vê que a gente tem que tentar se parecer com Cristo mais a cada dia. A gente se unindo com o nosso irmão, que é alguma picuinha que tantas vezes alguém possa fazer com você, não seja motivo de você se afastar, de tirar a sua paz, que a gente possa viver mais em amor, viver sempre dessa maneira de exercitar o perdão, exercitar a paciência, porque a unidade de Cristo não pode ser quebrada de uma maneira fácil, assim, como no casamento, né? O que uniu
Deus, o homem não separa no casamento. E com a igreja de Deus é a mesma coisa. Não é que se alguém pisou no seu calo, você já, então eu vou sair dessa igreja, isso aqui não é mais para mim. Se Deus te colocou nessa igreja, te colocou naquele lugar, é porque Ele tem um propósito para você ali. Então você tem que buscar o que Deus tem de propósito para você e você cumprir aquele propósito. E não ficar sempre na sua de egoísmo, de coisas que você vai buscar só para você e você fica fechadinho ali no seu mundo. Né? Que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, possa tocar no meu coração para nos colocar como membros do corpo de Cristo exatamente onde Ele espera que nós estejamos, para que o corpo de Cristo possa crescer de maneira saudável, crescer de maneira uniforme, com o intuito maior de honrar e glorificar a Deus, né, e não aos homens. Né? Que essa possa ser sempre a esperança que nós temos no nosso coração, né? De poder participar, de ter a honra de participar da missão de Deus nessa terra aqui, fazendo parte da Igreja de Cristo, né? Fazendo a nossa parte, né? E não apenas ficarmos de fora assistindo, né? Não tem o dom de que, o meu dom é só sentar e aplaudir. Talvez eu tenha o dom de incentivar, né? O dom de você incentivar as pessoas, tal. Mas que todos possam procurar o que tem de seu dom, o que Deus te deu ali, que você tem facilidade para fazer, ou que Deus tem preparado para você, que você talvez mesmo sem ter facilidade, mas Deus vai preparar e você vai conseguir fazer as coisas de uma maneira que você nem vai imaginar que você poderia fazer aquilo, porque é a graça de Deus que vai estar te dando aquele dom para você fazer aquilo, para poder contribuir com a sua igreja. Então que a nossa igreja possa crescer sabendo da responsabilidade de cada um de nós, né? Que vivemos cada um fazendo a sua parte, mas em uma unidade, né? Para a honra e para a glória de Deus. Amém, meus amados? Então vamos orar aqui para encerrar a nossa aula de hoje. Bom Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por mais uma vez, Senhor, o Senhor falar conosco, que o seu Santo Espírito possa, Pai Eterno, estar nesse momento no coração de cada um de nós, para que nós possamos entender a tua palavra, colocá-la em prática, para que, Senhor amado, possamos em unidade caminharmos como a noiva de Cristo nessa terra, Senhor, em um corpo só, Pai, podendo te agradar, Senhor, podendo fazer com que a sua vontade seja plena na tua igreja, Deus eterno. Ser conosco, ser com a nossa família. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus eterno. Te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então é isso, meus amados. Mais uma aula que vai chegando ao fim. Desejo uma boa semana a todos. Saudade de todos os irmãos. Vamos ver aí se nos próximos meses a gente já consegue se reunir, né? Agora já temos aí outras igrejas começando a se reunir. O nosso conselho também vai conversar nesse mês para fazer um planejamento de como vamos retornar às nossas atividades. Um abração a todos. Fiquem com Deus e até semana que vem.